Isso aí, gente. Aula 2, Pentateuco, né? A gente vai dar início aqui, mais essa segunda aula, tá? Que a gente, só recapitulando, né? A gente conhece o Pentateuco, também tivemos ciência, né? Que o Pentateuco se chama Torá, né? Torá, ela é o seu nome original, né? Sendo que o Pentateuco ali mais ou menos 200, 200 anos antes de Cristo ali, entendeu? É, na época de Alexandria, né, naquele período ali, foram através da Septuaginta, né, aí foram determinado que também receberia o nome de Pentateuco, que aí vieram os demais nomes em grego, que seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Então, esse daí seriam os nomes originais, nomes gregos, né? E Pentateuco seria o nome grego também. E Torá, né, seria o nome original, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Vamos, só recapitulando aqui também. Gênesis, né, significa Bereshit, né? Que Gênesis é escrito no grego e a raiz original Bereshit no hebraico, né? Aí a gente aqui no hebraico original Deus fala de dois princípios que são os dois caminhos, né? Que é a aliança e o profético. E Deus sempre deu aos homens dois caminhos e duas direções para seguir. Se você quiser ver melhor sobre esses dois caminhos e essas duas direções, só olhar na aula 1, tá? Que também está aí na playlist, tá bom? Você consegue ver a aula 1. Agora aqui, né, um rápido entendimento aqui sobre, numa introdução sobre Gênesis, né? Igual está escrito aí, é uma lenda que em um bom começo é meio caminho andado, né? E com essa expressão apresentamos o livro de Gênesis, destacando doutrinas essenciais como a eternidade, para a existência de Cristo, criação, a quebra da aliança e as consequências e civilizações e a era dos patriarcais, né? Então engloba isso aí, né? Essa temática, né? Porque Gênesis ele também nos aponta para a eternidade. A gente viu também isso aí, está na primeira aula. Só você assistir a primeira aula você vai ver alguns pontos que a gente tocou, falou sobre isso, tá? Então ele fala sobre a eternidade para a existência de Cristo, Gênesis 3,15, que ali também é conhecido como a profecia mãe, né? Que nasceria de uma mulher, viria um que nasceria de uma mulher e pisaria, né, a cabeça da serpente, né? E esse é Cristo, a gente, né, sabe que esse é o nosso Senhor e Salvador, já era a profecia ali para o nascimento nosso Senhor Jesus, e que no final ele pisaria na cabeça da serpente através da cruz do Calvário. Há estudos que dizem que esse termo pisar na cabeça da serpente é quando ele foi pregado nos pés, né, na cruz, quando ele foi pregado nos pés. Então seria uma forma dele estar pisando, porque ele se entregou à morte, né? Não foi a morte que alcançou ele, mas foi ele que se entregou à morte. Mas na verdade, se a gente for ver, nem a morte teve poder sobre a vida dele, porque antes dele é, desfalecer, antes dele perder o sentido, ele fala, né, ele faz uma oração e fala: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Então ele não entregou o espírito dele para a morte, né? Ele entregou o espírito dele para para o Pai, né? Então, e aí a gente vê também a ação, né, no começo ali do capítulo 1, né, até o capítulo de número 2 ou 3, a gente vê a criação do homem, formação, né, formação da mulher, a queda também, né? A gente viu aí a civilização, o crescimento, né? E a era dos patriarcas, né? Que a gente vê aí Jacó, Abraão, Isaac,
Então, assim como a revelação da aliança, a eleição e o desenvolvimento dos conflitos humanos em relação às suas responsabilidades detalhado pela obediência, os mandatos da lei que se derivaria, né, na vida humana em face da espiritualidade, sociedade e cultura de respeito com o mundo, consigo e para com o próximo. Então, aqui nesse início, o livro de Gênesis ele nos fornece aí muita coisa boa, né? Muito, como diz ali no começo, né? Um bom começo é meio caminho andado, né? Beleza. Vamos para o próximo. O nome, aí a gente já estudou muito sobre esses nomes aí na primeira aula. No caso, a primeira aula online, e também estudamos muito sobre essa aula aí. Lá na playlist você vai ver, na aula 1 você vai ver muito detalhadamente sobre os nomes. Na aula 1 você vai ver muito detalhadamente sobre os nomes, né? E o livro de Gênesis recebe o nome original do hebraico, né, que a gente sabe que é Bereshit, né, que significa no começo ou no princípio. E o nome que recebeu em nossas Bíblias é da transliteração, tá? Da versão grega Septuaginta, tá? Foi mais ou menos ali 200 anos antes de Cristo, tá? Que ela recebe esse nome, tá? Septuaginta, Gênesis, que indica como fonte ou origem, tá? Gênesis significa fonte ou origem. E a primeira frase bíblica que indica a relação princípio, junto ao nome Elohim, ou Elohim, quem deseja falar, que significa Deus, parece revelar o primeiro sujeito do universo, Deus, como a primeira pessoa a ser reconhecida historicamente por ser a base de tudo que existe no universo, tá? E por quem tudo foi criado. Portanto, podemos dizer uma correlação ao que o apóstolo João, no Evangelho, né, capítulo 1, do versículo 1 ao 13, diz, citando em seu Evangelho, o Logos, indica poder, indica poder de liberdade de Deus para com a preexistência de Cristo como plano salvífico para a humanidade, antes mesmo da fundação do mundo, porém, que será revelado à humanidade através dos tempos, né? Então, Cristo já existia, né, antes da fundação do mundo. O próprio João ele vai escrever, né, ali em João capítulo 8, quando fala sobre a mulher adúltera, mas lá no finalzinho tem um questionamento ali sobre, né, o pai Abraão, né, falando sobre Abraão, e Jesus ele traz justamente o exemplo de Abraão e fala: Abraão almejou me ver e me viu, né? A gente vai ver ali mais para frente, a gente vai ver um pouco lá no versículo capítulo 21, 25 por aí, sobre Isaac, né? Ali é muito interessante aquela passagem sobre Isaac, que a história vai dizer que na subida, quando eles estão subindo ao Monte Moriá, Isaac pergunta para seu pai, né, porque Isaac já tinha uma idade, praticamente, se não me falha a memória, Isaac já deveria ter seus 20 anos de idade, 19 por aí, e ele pergunta: pai, aonde está o cordeiro? E parece que João, lá quando está batizando Jesus, antes de batizar Jesus, ele avista Jesus e dá a resposta de Isaac, né? Ele fala: eis aí o cordeiro que veio para salvar o mundo, né? Isso aí é muito maneiro, isso, muito legal. E Abraão responde o filho, né? O pai responde o filho: Deus proverá para si o cordeiro. E João responde lá nos evangelhos, né? Eis aí o cordeiro que veio para salvar o mundo do pecado e da justiça. Então, muito interessante isso. E seguindo ali a história, você vai ver que quando ele está para oferecer Isaac, né? Quando ele está ali para oferecer Isaac,
o que acontece? Não aparece um cordeiro, mas aparece um carneiro, tá? Um carneiro. A tradução original é carneiro. A maioria das traduções estão assim, poxa, a Bíblia está errada então, porque Abraão falou que Deus providenciaria o cordeiro e agora aparece o carneiro? Não, não, porque o carneiro era para substituir o sacrifício de Isaac naquele momento, mas o cordeiro era para o mundo, né? O cordeiro veio para substituir o nosso sacrifício, né? Então, por isso que Jesus vai falar lá em João capítulo 8, lá no finalzinho, Jesus vai falar: Abraão mesmo me vê e me viu, porque quando Abraão estava respondendo para o filho que Deus iria providenciar o cordeiro, não era o cordeiro para aquele sacrifício, mas era o cordeiro para a humanidade, né? Humanidade. Então, muito interessante isso aí, tá? Tá? Muito interessante essa parte aí de Gênesis. Vamos prosseguir para o próximo slide. A estrutura de Gênesis ou Bereshit, como você queira, né? Como você queira. A estrutura seria o que? Seria a forma, né? Seria o esqueleto, no caso, o esqueleto, no caso, da escritura, o esboço, né, de Gênesis, que poderia se dizer, também seria um esboço de Gênesis também, né? Quase que isso. É como se você pegasse uma casa e ela não está acabada, mas você olha ali a planta e você já sabe como é que ela vai ser. Então é mais ou menos isso, estrutura, tá? Então a gente vai ver a planta de Gênesis, né? Para melhor entendimento das estruturas dos livros sagrados, seria interessante que os alunos, né, já tivessem lido. Isso é interessante, porque quando você lê, mesmo que você não grava, mas você já tem uma percepção, né? Eu que trabalho com a área da mente, né, que eu, né, sou terapeuta também, e eu estudo muito sobre a mente e tenho visto que quando você lê, quando o teu inconsciente, ele capta tudo, nosso inconsciente, ele capta tudo 400% vezes assim, a mais do que a gente imagina, né? Porque o nosso cérebro, ele é formado, né, dividido em três partes, né, se tratando de mente, né, consciente, pré-consciente e inconsciente. O inconsciente ele capta tudo com muita facilidade. Então, se você lê a primeira vez, isso você vai se adaptar ao estudo melhor, entendeu? Então, pelo menos uma vez, assim teria uma visão geral destes. Então, é que o escritor fala, né? Se você ler pelo menos uma vez, você vai ter uma estrutura melhor, você vai ter uma estrutura assim, mais embasada, né? Sobre uma visão mais embasada sobre o livro de Gênesis, né? Percebemos que a estrutura, né? O modelo, o arcabouço de Gênesis está dividido em pelo menos em dois grandes blocos, tá? Ou em duas grandes porções são elas. A primeira, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, e traz o que? A origem do universo e do ser humano, né? Ali a formação do ser humano, depois vem a queda, né? Manifestação do pecado, plano de salvação através da graça de Deus. Ali já estava implícita a graça de Deus, né? Embora nós hoje estamos na era da graça, mas lá no Jardim do Éden, quando o homem tem a queda do homem, ali já estava implícita a graça de Deus. Porque o que é graça? Todo mundo, muita gente já sabe, graça é o favor imerecido, né? É aquele favor que eu não mereço, mas eu recebo, né? Então, Adão e Eva tiveram a oportunidade de não pecar e eles resolveram pecar. E por resolver pecar, o próprio Deus poderia ali parar com a humanidade, não ter nem mais dar continuidade à humanidade ali, quando o povo pecou ali na época de Noé, né? Mas só que não, só que Deus, né? Deus ele é amor em essência, né? E ali a graça já estava atuando, né? A graça já estava operando, né? Igual eu falei aqui agora que Jesus falou que Abraão me veio e me viu. Então a crucificação, né? Jesus já tinha sido quando ele veio aqui na Terra, aquela crucificação, o cenário já tinha acontecido e em algum lugar, né? Já tinha acontecido esse cenário de alguma forma, porque a Bíblia fala isso, tá? A origem no capítulo
de Gênesis ainda, né, no capítulo 12 até o capítulo 50, a origem da nação eleita, que é o povo hebreu, que é Israel, né, o seu relacionamento de Deus com os patriarcas e os efeitos divinos em torno da aliança. Tá? Entretanto, ao fazermos esta divisão de maneira genérica e bem simplória, né, bem simples, devemos ter a clareza do propósito maior de sua mensagem. Tá? O fracasso do ser humano sob todos os aspectos e a salvação de Deus para cada situação. Então, você vê que Deus sempre quis salvar, né? Deus sempre quis resgatar. Deus sempre quis, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver Deus sempre querendo se aproximar, Deus sempre querendo restaurar, Deus sempre liberando a graça dele e o amor dele, que é incomparável a qualquer sentimento humano. Tá? É incomparável a qualquer sentimento de homem. Tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir aqui, vamos continuar no próximo slide, tá bom? Vamos dar continuidade. Isso aí, gente. Propósito e mensagem, tá? Do livro de Gênesis. Qual era o propósito e o que o livro de Gênesis está tentando nos passar, o que o livro de Gênesis está tentando nos fornecer, tá bom? Nos fornecer, tá bom? O livro de Gênesis abre caminho para toda a Bíblia, tá? Consequentemente para toda a sua teologia, Theo, Deus, logia, estudo de Deus, tá bom? Se você não sabe, teologia vem duas palavras gregas, tá? Theo e logia, que significa estudo, conhecimento e Deus. Certo é que este livro tem um propósito sublime e real, que é o de contar a maneira e o motivo pelo qual Javé, né, Deus, o Senhor, escolheu a família de Abraão, o pai da fé, que era Abrão, e fazer uma aliança com Abraão, sua família, combinando com a aliança de um povo de Israel. Esta aliança enfoca definitivamente um Senhor, Israel, e obrigações mútuas entre eles. Este livro também tem sido chamado de viveiro ou sementeiro da Bíblia, pois neles estão contidas todas as grandes doutrinas bíblicas, ao ponto que, na opinião de Giles, sem o Gênesis, não só a Bíblia seria incompleta como incompreensível, né? Então, é como se ele estivesse dizendo que sem Gênesis, talvez a gente não teria uma introdução dentro do compêndio, dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, né? Sem Gênesis a gente não teria uma introdução, começaríamos dos tópicos, por exemplo, né? Então, uma boa um bom caminho, um bom entendimento, uma boa direção que a gente vê aqui nesse livro a respeito dessa afirmação, em uma opinião do Giles, que pode ser talvez um teólogo, né, um estudioso da Bíblia Sagrada. Tá? Vamos lá para o próximo slide. Tá? O próximo slide a gente vai ver o esboço, né? Estrutura é o que eu falei, né? Como se a gente estivesse vendo num papel uma obra, né? Se estivesse vendo num papel uma estrutura. Agora a gente vai ver o esboço, né? Poderia-se dizer as ferragens, né? O que vai nos dar base para entender melhor o livro de Gênesis, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Esboço, né, só para a gente entender, seria aquilo que vai segurar,
os temas, né, aquilo que vai segurar as mensagens dentro do livro de Gênesis, né, aquilo que vai dar direção, dar direção e caminho para quem vai estar estudando, né? Poderia se dizer, seria o esqueleto humano, né, de Gênesis, né? Você olhar ali e sabe que naquela parte do braço vai sair um músculo, naquela parte do peito vai ter uma veia, né, e assim sucessivamente. Esquematização do Gênesis é a seguinte: primeiro, introdução, tá? É sempre ali no comecinho, com certeza. História primitiva, bom, história primitiva. A criação do capítulo 1 ao capítulo 2, a queda e as suas consequências, né? Foi ali quando Eva peca e leva, né, a Adão também pecar. Os dois em conjuntos pecaram contra Deus, né? E depois vem ali do capítulo 5 ao capítulo 9, quando Deus separa Noé e sua família para serem salvos da corrupção, porque fala Deus que não é a vontade, mas passou pelo desejo de Deus acabar com a humanidade, mas só que Deus ainda viu um homem justo e que se chamava Noé, né? Aí depois a gente vê a dispersão do capítulo 10 e capítulo 11 das nações, que é a dispersão, quer dizer, espalhamento, né? Espalhando as nações, né? Seria espalhando ali, né? De dispersões, cada um por um ponto. Aí depois a história patriarcal, que é Abraão, a história de Abraão, Isaac, né, e Jacó, e depois vem José aí também, né, nesse conceito. A história de Abraão você vai ver ali no capítulo 2, do versículo 1 ao capítulo 25, versículo 18, né? Depois você vai ver ali na frente, mais para frente, né, você vai ver Isaac, né? A história de Isaac, que vai do capítulo 25, versículo 19, ao capítulo 36, ao versículo 43. Depois você vai ver a história de José, finalizando o livro de Gênesis, né? Que são do capítulo 37 até o capítulo 50, tá? Uma história grande, né, de José. E os conceitos básicos, depois vem conceitos básicos da teologia de Gênesis, que o Deus que cria, né, Gênesis 1, capítulo 1, capítulo 2, depois o Deus que julga e protege a criação, né, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1, depois do capítulo 6 ao capítulo 4, o Deus que pune e renova, Gênesis 6, 5 a 11 ao 9, né, ali de Noé. Deus que chama e promete, Gênesis 11, 10 e Gênesis 25 a 18. Deus que promove continuidade, Gênesis 25, 19 ao Gênesis 28, 9. O Deus que elege e protege, Gênesis 28, 10 e Gênesis 36, 43. E o Deus que preserva o povo da aliança, né, ali se tratando de José, Gênesis 37 ao capítulo 50, tá? Gênesis capítulo 37 ao capítulo 50. Então aí, né, finalizando aí o esboço, né, uma réplica aí uma maquete, né, de Gênesis, né? E vamos lá, vamos ver aqui agora no próximo slide, né? A gente vai ver a teologia, né, do livro de Gênesis, né? Vamos ver ali o que nos traz de entendimento, tá? A teologia. Isso aí, gente. Vamos lá, prosseguir, né? Aqui a gente vê nesse slide, o slide 29, né? Que a criação em Gênesis, né? Deus que cria, né? O Deus que cria,
né? No capítulo 1 e né? No capítulo 1 e no capítulo 2, né? A criação de Gênesis em 1:1 abarca a definição da autoexistência de Deus. Aparece logo no primeiro versículo. Sua colocação expressa sua unidade e sua soberania de Deus. Isso é importantíssimo para a diferença gritante de outros relatos antigos da relação. A supremacia de Javé sobre os outros deuses da região mesopotâmia. Em nenhuma outra cultura há um Deus que questiona o direito de criação de Javé. Só ele existe e só ele age. E nisto que se caracteriza o monoteísmo israelita, né? O monoteísmo é a adoração de um único Deus, tá? Politeísmo é a adoração a vários deuses, né? A adoração de dois ou mais deuses, né? E nós seguimos a regra monoteísta, né? Pois adoramos um único Deus, tá? Então nós somos monoteístas, tá? Porque nós adoramos um único Deus. O monoteísmo na criação significa que Deus não conhece limites na natureza, nem está restrito a determinado ponto geográfico. Javé não possui rivais, ele tem jurisdição sobre pessoas e as coisas criadas. Então, resumindo, ele tudo, né? Ele é onipresente, quer dizer, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, ninguém tem uma força igual a ele e na verdade não tem como nem ser mensurável essa força, a gente mensurar, né? É uma força imensurável, tá? A força que é o poder de Deus, tá? O poder de Javé, né? Que Javé ou Yahvé, que é o nosso Deus, que é o Senhor, né? Então ele tem o controle de tudo e de todos, querendo ou não querendo, ele tem o controle, né? Querendo ou não querendo, ele tem o controle, porque quando ele diz basta, basta, tá? Quando ele diz vai, vai, quando ele diz fica, fica, né? Então o Deus que cria, tá? A gente em rápidas palavras, tá? Em rápidos estudos a gente tá vendo um pouquinho de Gênesis, tá? Mas tem muita coisa que talvez a gente não vai conseguir passar nessa segunda aula, né, sobre Gênesis, pois a gente ainda tem que caminhar ainda nos outros demais livros que também são de extrema importância, tá? Extrema importância. Vamos lá para o próximo slide, tá? Que será o slide de número 30. Aí, slide número 30, criação, teorias. Há diversas teorias acerca da criação do universo e seres que nele habitam. Aqui veremos alguns deles baseados no texto bíblico do livro de Gênesis, tá? Que a gente vai ver de Gênesis, tá? Que a gente vai ver a criação dentro da Bíblia, tá? Dentro da teoria de Gênesis, dentro do que a gente tem de respaldo ali dentro do livro de Gênesis, tá bom? Vamos lá. Teoria do vazio ou arruinamento e nova criação. Essa teoria baseia-se na criação perfeita. Em um passado distante, abalado por uma catástrofe, a Terra ficou sem forma e vazia. Juízo divino para os anjos decaídos. Esta teoria permitiria o cálculo da antiguidade da Terra e acomodaria a criação literal dos 6 dias da criação, baseado em Ezequiel 28, do versículo 12 ao 15, baseado em Isaías 14, do versículo 9 ao 14, baseado na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, e em Judas, tá bom? Em Judas. Então, nesse primeiro contexto aqui, a gente pode até fazer a menção, né? Se for estudar o globo terrestre, né? Você vai ver que era
bem na antiguidade mesmo, era um continente só, né? Tanto é que o Brasil, se você juntar ali, pegar o mapa mundi, né, e juntar o Brasil com a África do Sul, você vai ver que ele se encaixa na África do Sul, né? Porque era um continente só. Então, houve-se um grande terremoto. Calcula-se que isso pode ter ocorrido na queda de Lúcifer, né? Porque o próprio Jesus, ele nos dá um relato lá nos evangelhos, dizendo que eu via Satanás como um raio, né, que caía do céu. Então pode ser ali que aconteceu esse grande abalo, né, esse grande terremoto. Tem até um nome específico, né? E que é a Pangeia, isso, Pangeia. E aconteceu esse terremoto nesse momento, né? Acontece ali as divisões dos continentes, né? Os continentes. E a terra fica sem forma e vazia, é onde o Espírito Santo, né, diz a palavra lá em Gênesis, que pairava sobre a face das águas do abismo, né? Então pairava ali, ficava ali, né? Então isso tem uma conotação pra gente muito interessante, dá pra gente fazer uma linkar aí com nossos dias atuais, né? Porque às vezes a gente chega na presença do Senhor sem forma, vazio, né? Dependendo de Deus. E hoje nós podemos, né? E nós desejamos abrir a porta do coração para que o Espírito Santo paira sobre o nosso coração, né? Dando forma, né? E preenchendo aquele vazio que está em nós, né? Isso aí é uma linkagem, uma ligação importante que dá para aplicar nas nossas vidas atuais, né? O número 6 aqui embaixo, dificuldades com o contexto de Jeremias, capítulo 4, versículo 23 ao versículo 26, Isaías, capítulo 24, versículo 1. Isso se refere a uma época pré-adâmica, quer dizer, antes de Adão, tá? Antes de Adão. Você pode verificar o texto lá, dar uma analisada direitinho, tá bom? E para vocês tirarem as suas dúvidas. Então, ainda aqui no próximo slide agora, vamos passar para o próximo slide. Aqui na teoria da criação progressiva, tá? Uma descrição poética do espaço sucessivo da criação. Tempos indefinidos era a época geológica em uma atividade criadora de Deus. Gênesis 2:4, a utilização da poesia para acomodar a sua revelação ao entendimento humano. Esta teoria há uma harmonização com a área científica. Contraposição é a criação dos luminares, tá, em relação à luz pré-existente na criação, porém ela responde ao fato, fé, a Terra ter milhões, né? Então, o que luz pairava, que luz tinha na Terra antigamente? Não tinha luz, a própria Bíblia fala, né, que ela era sem forma, né, e vazia, e não havia luz, né? Então houve um período em que Deus, né, através da sua palavra, né, ele disse haja luz e houve luz, né? Então naquele momento houve luz, tá? No momento em que ele foi formando, né, a luz, foi formando ali a água, o peixe, e naquele momento ali, sim, houve luz naquele momento da parte do Senhor. Tá bom? Vamos lá para o próximo slide agora. Teoria da catástrofe universal. Isso aí foi o dilúvio, né, que começa ali em Gênesis capítulo 6, tá? Quando Deus resolve separar Noé e a sua família, tá bom? Que o dilúvio demorou mais ou menos um ano para as águas baixarem, tá? As águas não baixaram rápido, foi mais ou menos um ano, tá bom? Então essa teoria da catástrofe universal é um dilúvio rejeitando assim o uniformismo, processo lento da formação da Terra. Essa teoria tem a seu favor encontros geológicos de fósseis
a pré-existência de animais gigantescos como o dinossauro e a criação do carbono 14, aonde se faz a leitura da meia-vida, né? Então, provavelmente antes ter, né, gigantes, animais gigantes, até se a dúvida, né, o dinossauro pode ter ocorrido sim, tá? Esse período e talvez antes da Pangeia, antes dessa destruição, desse grande abalo sísmico que teve, grande terremoto que acabou matando todas as espécies de animais que existiam na Terra. Então pode ter ocorrido sim. Então nesse período nasceu aí, né, foi gerado, né, o carbono 14, que é da onde você consegue pegar uma pedra e em cima do carbono 14 você fazer a meia-vida daquela pedra, né, um estudo científico arqueológico e saber quanto tempo tem de existência aquela pedra, né? Quanto tempo de existência tem aquele osso, quanto tempo de existência tem, né, determinado material, determinado plástico, né, determinado material. Vamos prosseguir. Deus, o Deus que julga e proteção divina, Gênesis capítulo 3 até Gênesis capítulo 6, no versículo 4, encontramos as narrativas do julgamento com sentenciamento dos pecadores e a proteção dos fiéis. Quando o quadro da criação parece completo, temos o prazer do homem no trabalho, no sexo, nas ocupações espirituais, onde a única regra a se cumprir seria a não degustar da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então esse período aqui você acaba entrando no período do Jardim do Éden, aonde eles tinham um jardim inteiro, eles tinham um jardim completo para eles. Então eles decidem a se alimentar justamente da árvore que não podia, do fruto que não podia, né? Então eles se alimentam daquilo que não é parte dele. Então vem o julgamento, vem a procura de Deus, né? Que Deus procurando Noé ali, desculpa, Noé não, Adão ali no Jardim do Éden. Aí é até meio estranho, né? Deus procurando, se ele é onisciente, se ele é onipresente, como é que é o Deus que procura? Mas na verdade não é o Deus que procura, é o Deus que queria que Adão se achasse, entendeu? Não é o Deus que procura Adão, não era Adão não era Deus que tinha se perdido, era Adão que tinha se perdido, então ele que tinha que se achar. Tanto é que Deus sempre voltou no lugar do encontro deles dois na viração do dia. E quem não estava lá era quem? Era o homem, não era Deus. Então Deus vai estar sempre te aguardando em algum lugar. Não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Entendeu? E o que faz o homem se afastar de Deus? O pecado. Mas o que aproxima Deus do homem? O amor e a graça e a misericórdia de Deus. Beleza, vamos lá para o próximo slide. O Deus que julga e protege o seu povo. No transcorrer das narrativas reveladoras de Deus, encontramos nas páginas da Bíblia, os leitores mais atentos observaram que Yahvé se apresenta sobretudo no Velho, na Torá, como um Deus que ao mesmo tempo que protege o povo escolhido, também é o seu juiz, né? Então é ele que julga, é ele que dá a sentença, né? É ele que faz como o pai, né, passar, que o povo passe por alguns apertos, né, algumas, no caso, pague por aquilo que eles erraram, né? Pague por aquilo que eles erraram e de alguma forma eles são corrigidos. E o Deus que protege o teu povo também. Isso aí, gente. Dando continuidade aqui, tá? A gente vai falar agora, tá, do Deus que castiga e renova, tá bom? A gente vai fazendo a leitura e vai comentando, tá bom? Sobre o que a gente leu, tá?
para ficar bem assim, didática a aula e gravar, né? Vocês conseguirem gravar, tá bom? Vamos lá. O Deus que renova, que castiga e que renova. O trecho que analisaremos agora retrata o caráter interior e exterior de Javé. Estes capítulos explicam como os motivos de Deus levam às suas ações. Até o momento, os atributos de Deus foram criatividade, poder, misericórdia e a dedicação total aos elevados padrões éticos. Toda a preocupação divina inclui ir a raça humana e relacionar-se com ela. Agora, o foco será o sustento do relacionamento através do ser humano assumir suas responsabilidades por seus atos repreensíveis. Deus vê o pecaminoso, lamenta, age e poupa. Por meio desse processo, concretizam-se os planos divinos de castigar o pecado, no caso o pecador, né, e poupar uma minoria justa, ou como a Bíblia irá apresentar a partir de agora, sempre a raça humana terá um remanescente. Então, em João 14, Jesus vai nos dar uma informação muito importante, né? Que ele fala que o Pai enviará um outro ajudador, né? Que é o Espírito Santo, né? Na verdade, a gente sabe que o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é uma só pessoa, né? E eles têm onipotência, onipresença, têm superpoderes, eles têm poder para resolver, solucionar qualquer problema, tá? Qualquer problema. Mas quando ele fala que vai nos enviar um ajudador, é porque ele vai nos ensinar a andar, tá? E nos ajudar quando a gente precisar, mas ele vai corrigir também. Porque qual é o ápice da correção? Não permitir que quem cometeu o pecado, né, cometa de novo. Aqueles que estão por assistir, né, ou que a gente chama de nuvem de testemunhas, não venham cometê-lo, né, e não venham passar pela mesma situação que aquela pessoa está passando. Por isso que ele é um Deus que castiga e um Deus que renova, tá? Mas não é um Deus que quer só ver o nosso mal, muito pelo contrário, ele quer ver o nosso bem. Na verdade, quem atrai o mal para nós mesmos, para nós, somos nós mesmos, não tem outra pessoa. E Deus está ali como Pai para quê? Para nos ajudar, né? E nos auxiliar no caminho, tá bom? Vamos lá. Próxima tela. Problema sobre o dilúvio. Certamente a questão principal do dilúvio é a sua totalidade ou a parcialidade. O importante é afirmar que tanto um quanto a outra são teorias e têm respaldos bíblicos, porém, nenhuma destas análises tem 100% de evidência física. A Bíblia não diz nada de conclusivo sobre esse tema e as argumentações dos dois lados da discussão, dos dois lados da discussão, fundamenta-se principalmente no uso seletivo das evidências disponíveis. Na verdade, aconteceu o dilúvio porque o próprio Deus viu que a nação estava se corrompendo demais, né? E que o desejo de Deus era exterminar com a nação naquele momento, né? Só que Deus viu um justo na terra. Esse justo alcançou a sua família, né? Aqui dá até nos ajuda, né, até a gente exercer isso, porque, né, se você é justo, isso é promessa de Deus, né, você vai alcançar a tua família através da justiça que opera em você, que é a justiça de Deus, né? Foi o que aconteceu com Noé. Então, Deus preservou Noé, né, mas os seus familiares, né, e eles foram salvos da ira de Deus,
tá? Eles foram salvos da justiça de Deus, porque o nosso Deus, ele é justo, tá? Nosso Deus, ele é justo. Então, eles foram salvos da justiça de Deus, da ira de Deus, e por isso ocorreu o dilúvio, tá bom? Vamos lá. Vamos. Período patriarcal na Palestina, né? Aquele período ali, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Que viveram ali em 2100 a 1700 anos antes de Cristo, né? E ali foi um período de muita importância, né? Tanto para Israel quanto para a humanidade. Ali tem promessas para a gente, né? Que tem uma promessa que através que Deus derramou ali através de Abraão, que seriam benditos, né? Melhor, de Jacó, que seriam benditos a nossa família através dele, através desse homem que foi justo, né? Que morou ali numa cidade, assim, num período idólatra, mas ele conheceu a Deus de uma forma assim muito linda, né? E foi assim que impactou até hoje as nossas nações, né? Então, em questão histórica, estes capítulos dão mais segurança e precisão. A maioria afirma que Abraão, Isaac e Jacó viveram entre 2100 e 1700 anos antes de Cristo. Isso aumenta o conhecimento destes fatos, fatos e consequentemente sua precisão, além de marcar a história. Vemos a teologia se constituir na vida cotidiana, causando impacto, né? Então, experiências ali grandes, né? Abraão, né, que gerou Isaac, né? E que teve ali no seu período ali promessas, né, de uma grande nação, e por ter essa promessa de uma grande nação, né, a gente vê ali Deus, né, provando Abraão, e Abraão ali oferece Isaac, né, mas Deus vai ali no seu resgate e tira Isaac dali da situação de sacrifício e põe ali um carneiro. Aprendemos no vídeo passado, na aula 1, que o carneiro foi para sacrifício de Isaac, mas que o cordeiro seria para o sacrifício da humanidade, né? Então você dá uma olhada nessa aula ali, tá muito legal, tá? Porque quando eles estão subindo, o Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. E João lá na frente vai responder, João Batista, né, quando vista Jesus, assim como avista Jesus caminhando em direção ao batismo, ele diz: eis aí o cordeiro que veio para salvar o mundo do pecado, né, e da justiça. Então, muito interessante isso. Dá uma olhada na aula 1 que você vai ver, tá? No vídeo 01, tá? Da Pentateuco 01, você vai ver com mais detalhe, tá bom? Então, vamos lá, próximo slide. A gente vai ver aí, destacando aí Abraão, vamos destacar Abraão, Isaac e Jacó, tá? Abraão, a gente falou no slide passado sobre a promessa que Deus tinha sobre a vida dele. Isaac gerou Jacó, né? E a gente conhece muito bem a história de Jacó também, que foi excelente, né? Teve ali José, gerou José, pai das 12 nações ali, né? Deus troca o nome dele de enganador para pai de nações, né? Que no caso ali passou-se de Jacó para Israel, né? E ele tem ali as 12 tribos, né? Tribo de Judá, Isacar, Levi, Zebulon, né? E tem as tribos ali que a gente vai conhecer talvez em outras matérias com mais detalhes, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Abraão, slide de número 41, tá bom? Abraão, slide de número 41. O Deus que chama e promete Abraão. A gente sabe que o nome dele inicial era Abrão, né? Diferente das escolhas
diferente das escolhas de Jafé, até aqui Abrão não aparece como um homem justo. Noé, ou não, desculpa. Até aqui Abrão não aparece como um homem justo, entre parênteses Noé, ou de adoração contínua, entre parênteses Enoque. Este homem natural de Ur dos Caldeus parece ser um homem comum apenas na linhagem, apenas sua linhagem é semita, tá? Você vai ver ali em Gênesis 11, do 10 ao 32, porém, mediante um ato de revelação direta, Jafé aparece a Abrão do nada e lhe dá uma instrução para sair de um local fixo para um determinado. Isso tudo indicaria um novo princípio, tá? Você vai ver em Gênesis 12, 1, 3, sua obediência significaria perda de terra, família, herança e da casa do pai. E promessa, terra, promessa e herança, bênção de Jafé. A escolha de Abrão dá início à constante prática da eleição. A vida de Abraão é cheia de contraste. Às vezes, a fé deste homem é incomparável. Em contrapartida, em certos momentos, suas dúvidas ressaltam e dá lugar do medo. Então, só em rápidas palavras aqui, conhecendo sobre Abraão. Ele foi criado em um momento, em uma situação idólatra, que o pai dele não era adorador do nosso Deus, né? Não reconhecia, mas Deus se apresentou a Abraão de uma forma especial, porque Deus tinha um propósito especial com ele, né, e com a sua geração, e através deles nós recebemos promessas de serem abençoados também. Nós vimos ali a história de Isaac, que a gente falou agora há pouco também, tá bom? A sua obediência iria significar, né, ia ter algumas perda de terra, família, herança, e né, até mesmo a herança do pai, né, provavelmente muito ricos, né, e também, mas em contrapartida, ele teria a promessa de terra, promessas de heranças maiores ainda e bênção de Javé. Então ele teria a bênção, ele perdeu a herança do pai terreno, mas ganhou a herança do Deus, né, Todo-Poderoso, que é a herança maior que o Senhor pode nos conceder, né? Vamos lá, vamos para o próximo slide, vamos falar sobre Isaac agora. Gênesis, ainda em Gênesis, né, Bereshit, o Deus que provê continuidade de Isaac. Isaac significa sorriso, tá? Para quem não sabe, Isaac significa sorriso, porque no momento em que o anjo chega para poder determinar né, e falar sobre o nascimento de Isaac, a mãe dele ri, né? Então, por isso que Isaac significa sorriso, tá? Seu nome indica felicidade. Ele é herdeiro escolhido da fé. Isaac, mais do que ninguém, sabia que fé exige obediência. Isso aí é certo. A gente aprende muito com a história de Isaac, tá? Que quando ele sobe para ser levado ao sacrifício com o pai, ele já tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, por aí. Ele já sabia muito bem o que ia acontecer, mas ele obedeceu, foi até o final com o pai, né? Em Isaac, Deus atua diretamente para operar. Afinal, ele foi o próprio sacrifício de seu pai. Em Isaac, Deus atua diretamente para operar continuidade para a bênção. Seu ato de obediência é simplesmente ficar na terra prometida, em vez de fugir para o Egito, como fizera seu pai. Em troca, Deus lhe promete 3 coisas. Primeiro, Deus estará com Isaac. Isso indica a presença contínua, tá? A presença do Senhor se tornará a partir de agora cada vez mais nítida, ao ponto de nos demais relatos do cânon ele aparecer como indicação absoluta, e são os casos de Moisés e Jeremias dados como exemplo. Segundo, Jafé abençoará Isaac
com a mesma bênção de seu pai, Abraão. Em outras palavras, será protegido e próspero em herdades. E terceiro, multiplicará os seus descendentes. Na verdade, esta terceira promessa está empenhada também a palavra do Senhor, tá? Para Abraão. Sua paciência e resistência são características divinas em sua vida. É interessante que a gente aprende um ponto bem assim interessante pra gente, que quando Deus pede Isaac a Abraão, tá? Pede a promessa dele de volta, entrega, devolve, né? E é como se Deus estivesse falando para ele o seguinte: como você decidiu entregar o teu único filho, né? Agora você não será somente pai de Isaac, mas você será pai de nações. Muito interessante. Vamos lá para o próximo slide, slide de número 44. Vamos falar sobre Isaac. Desculpa, sobre Jacó. Slide de número 45 é o nosso último slide dessa segunda aula, tá? Dessa segunda aula. Esaú e Jacó, que são frutos de Rebeca, que a exemplo de Sara também era estéril. Os filhos gêmeos de Isaac são rivais. Logo ao nascer, que era Jacó e Esaú, né? Logo ao nascer, uma profecia é dada que as nações antagônicas seriam do ventre de Rebeca, e o maior serviria o menor. Esaú vermelho, que significa vermelho, tá? E Jacó significa aquele que agarra ou enganador. São típicos exemplos dos pouquíssimos textos do Antigo Testamento com conceitos tão concretos de eleição e graça. Esaú era o primogênito, era perito em caça, aventureiro, impulsivo e generoso, porém sem domínio próprio e incapaz de apreciar os valores espirituais. Vai ver lá em Hebreus 12:16. Esaú demonstra bem os valores do homem natural, que vive pela aparência das circunstâncias em detrimento às oportunidades e à fé. O seu nome é associado a guisado vermelho que comeu, lá em Gênesis 25:30. É interessante que Deus troca o nome de Jacó, né? Agora Jacó passa a ser chamado Israel, né? Ele será pai de nações, né? Então ele passa de enganador para ser pai de nações, né? E até hoje existe o país chamado com o nome dele, que é Israel, né? Até hoje se tem o país chamado Israel, né? Então isso é muito interessante, né? E tá aí. Nossa segunda bateria, segunda aula termina aqui agora, tá? E vamos em breve estar gravando a terceira.